Eu nunca vi ninguém, pelo menos da área da mecânica automotiva, trazendo esse ponto aqui, mas vejo que nos últimos anos tem surgido muita coisa sobre saúde mental, sobre a influência do trabalho no nosso dia a dia, na forma que a gente pensa, nas reações, né, do nosso corpo, da nossa cabeça. Enfim, tem surgido muito assunto falando sobre ansiedade, sobre os transtornos e várias outras coisas. Coisa que sempre existiu e, na verdade, hoje a gente dá mais importância. Porque tem muita gente que fala, hoje em dia tudo é problema mental, tudo tem isso e aquilo. Não, sempre teve, não é hoje em dia. A verdade é que hoje a gente tem acesso à informação, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. E na mecânica automotiva, cara, isso acontece constantemente do nosso lado, no dia a dia, a gente acaba deixando de lado. A profissão sempre foi algo um pouco, vamos dizer, rígido demais, e a gente acaba deixando de lado coisas que são importantes, até mesmo para o resultado. E a questão mental, eu acho que é algo muito pouco falado dentro da mecânica automotiva. E por estar também atrelado aos resultados, eu acho que deveria ser muito mais tratada. Eu digo isso porque eu vejo a profissão da mecânica automotiva como algo extremamente complicado, delicado em alguns momentos, e isso traz consequências. Eu já tive muitos problemas com ansiedade, com mental mesmo, sabe? Por conta de alguns processos que eu passei dentro da profissão. Quando você é uma pessoa que assume responsabilidade, uma pessoa que de fato se importa com aquilo que está fazendo, é difícil você desligar a chavinha e ir para casa tranquilo, depois de ter um dia extremamente problemático. E a verdade é que a mecânica automotiva é isso todo dia, cara. Você está lidando com problema o tempo todo. Quando não é você que cria um problema. Porque acontece. Às vezes você quebra uma peça, erra um diagnóstico, faz um serviço que não fica tão legal. Acontece. E pra gente que se importa, isso fica na cabeça. E por muito tempo eu tive muita dificuldade de me desligar completamente, e isso me trazia diversas consequências. Uma ansiedade, às vezes não conseguir dormir direito, ficar sonhando com o trabalho. Hoje eu ainda enfrento isso em alguns momentos, mas com mais tranquilidade. Confesso que há 2 anos atrás, quando eu estava como chefe de oficina, há 2 anos atrás, tinha noites que eu não conseguia nem dormir, porque eu ficava pensando nos problemas e como eu faria para solucionar aquilo tudo. E eu sei que você dorme às vezes pensando se você apertou o parafuso de um carro que saiu na manhã do dia seguinte, se você o que você precisa fazer para resolver o diagnóstico que está lá no seu box, atrapalhando a sua remuneração, porque você tem que ficar quebrando a cabeça naquele carro. Eu sei como você tá, cara, eu sei como você pensa e realmente é muito difícil. É por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para te mostrar que isso não é algo para você ter vergonha, algo para você guardar no seu coração aí, na sua cabeça e não buscar ajuda. Às vezes, um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, talvez seja uma necessidade para você, um psiquiatra, não só um psicólogo, né? Mas esses profissionais podem te ajudar a trilhar um caminho mais tranquilo dentro da sua profissão, dentro da sua vida. Às vezes a mecânica automotiva ela não é de fato o motivo dos seus transtornos, o motivo das suas dificuldades do dia a dia, da sua ansiedade, mas acabou se tornando talvez ali um gatilho para isso. E a gente precisa tratar, saca? Eu fiz um período muito curto de terapia, confesso que eu tenho dificuldade em fazer isso, mas depois de fazer esse período curto, eu entendi melhor algumas coisas que estavam acontecendo comigo, algumas coisas que eu guardava para mim, que eu precisava às vezes externalizar, e entendi melhor que eu não precisava ficar carregando a minha profissão 24 horas por dia. A gente precisa ter hobbies, precisa distrair a cabeça, precisa dormir em paz, cara. Porque se você não tiver paz, você não tem resultado, você não tem um dia tranquilo, você não consegue desenvolver a sua profissão da maneira mais produtiva, mais eficiente, vamos dizer assim. Então, por mais que você ache que não, mas a questão mental atrapalha muito também a sua produtividade. Afinal, é isso que a gente fala aqui no canal. Mas é muito importante você colocar a sua saúde acima da, da sua performance. Essa é a verdade. Às vezes a gente pensa em gerar resultado a qualquer custo, e na real, se você não tiver saúde, o resto não importa. Então, esse ano, por exemplo, eu tentei buscar voltar a treinar, né? Voltar a fazer o que eu gosto
em relação à academia. É algo que eu sempre gostei, mas comecei a deixar de lado por conta da rotina. E quando eu estava como mecânico automotivo também teve um período que eu parei com isso. Hoje, para quem acompanha o canal sabe que eu trabalho na consultoria técnica, mas ainda dentro da oficina. E a gente não pode deixar isso de lado. A academia, para mim, é uma questão que me ajuda muito mentalmente, ajuda a deixar de lado essas coisas do trabalho e focar em outras coisas. Então você que está ingressando na mecânica automotiva, você que já trabalha nessa profissão, busque hobbies, cara, que te faça desligar um pouco dos problemas. A gente lida demais com problema e isso não é algo benéfico para a cabeça. Sendo bem sincero, é benéfico profissionalmente, você se desenvolve muito mentalmente, sim, mas se isso estiver na sua cabeça o tempo todo, isso faz um mal que você nem imagina. Então, se você gosta de academia, treine. Se você gosta de correr, corra. Atividade física é excelente para isso. Busque hobbies que sejam diferentes da mecânica automotiva, diferente da área automotiva em si. Eu, por exemplo, gosto muito de carro, mas vi que eu estava ficando vidrado até mesmo quando eu ia para os eventos de carro, os eventos coisas automotivas mesmo, ainda estava dentro da mecânica, sabe? Hoje meu hobby é esse aqui, ó. Comprar uísque e beber umas coisas diferentes no fim de semana, por exemplo. Às vezes ver um filme, uma série. Cara, tem que ter coisa diferente pra gente aproveitar, saca? E não deixe que a sua profissão, que a mecânica automotiva, ou seja lá o que você trabalhe, atrapalhe a sua vida pessoal, a convivência com a sua família, o seu bem-estar. Porque, afinal, a gente está aqui para desenvolver um trabalho de alta performance, mas para trazer um bem-estar para a nossa vida, para evoluir financeiramente, psicologicamente, para evoluir na carreira, mas sem destruir a sua vida. Espero que esse conteúdo te ajude. Não sei se você está precisando de um toque em relação a isso, mas eu sei que tem muita gente que precisa. Eu já vi no meio, convivo com isso e vejo que tem muita gente que não está bem, cara. E talvez o problema seja de fato esse, de não conseguir se desconectar da profissão e linkar os problemas da vida com o trabalho. Então, se você não consegue lidar com isso sozinho, busque ajuda. Tem muita gente, muitos profissionais qualificados que podem te auxiliar. Não é só você que é técnico, tem pessoas que são técnicas para resolver problemas da sua cabeça. Então, busque esses profissionais, eu tenho certeza que você vai encontrar algo positivo nisso e vai te ajudar também na parte de alta performance. Beleza?